Olá, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês, meus amigos do estado de São Paulo, vocês da capital paulista, aliás, aniversariante de hoje, 25 de janeiro, parabéns, capital paulista, parabéns, São Paulo, por essa data tão preciosa de já 464 anos de existência, aos paulistas, a irmãos na fé, aos nossos amigos de todas as instituições religiosas, a vocês de todo o estado de São Paulo. Eu quero cumprimentar com uma boa noite a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desde já dizer que enquanto eu não elaborar um novo Face, né? Eu vou estar no YouTube e eu convido vocês para que inscrevam no meu canal do YouTube, compartilhem, visualizem, comentem, amém? Eu quero deixar uma palavra muito importante. Quando eu olho para o texto aqui do capítulo 3 do livro de Êxodo, eu vejo que Moisés, ao colocar o rebanho para apacentar, que era o rebanho de Jetro, seu sogro, o sogro dele, era dono daquele rebanho na qual ele pastoreava. Ele colocava ali o rebanho para pastar e subia ao monte Horebes para orar. Todos os dias ele tinha essa missão de buscar a Deus. Ele tinha essa missão de adoração, de falar com Deus. E um dia, ele está lá orando, e o rebanho ali, ao seu cuidado, estava apacentando. Quando ele contempla um pouco adiante, em uma sarça, um fogo que ardia, mas não se consumia. E ele ouve a voz de Deus: Moisés, Moisés, não te achega para cá, tira as alparcas do pé, porque a terra em que tu pisa é santo. Então, olhando aqui no versículo 12 do capítulo 3, diz assim: E Deus disse, certamente eu serei contigo. Quando ele, o próprio Deus, ele disse, certamente serei contigo. Algo importante e super garantido para Moisés. Porque o próprio Deus, ele disse, certamente serei contigo. Quando Deus fala com seu servo ou serva, com seu filho ou sua filha, adoradores, que tem aliança com ele, que está contigo. Então, Deus já tem observado fidelidade, firmeza, obediência, temor nesta pessoa, nesse filho, nesse servo dele. Então Deus, ele fala com Moisés. Ainda havia um desafio, porque Deus insistia a enviar Moisés para o Egito, para resgatar o povo de Israel do Egito para a terra prometida, que era Canaã. Então aqui, a parte A eu li. Já vi algo importante. Deus, mesmo vendo a resistência de Moisés, ele investiu em Moisés e disse: eu serei contigo, Moisés. Então não adianta temer, não adianta ter medo, não adianta achar que vai sofrer, que vai padecer, porque o Senhor, quando ele disse que está com a gente, grandes maravilhas acontecem
Ele protege, Ele opera milagre, Ele dá saúde, Ele dá coragem, Ele capacita, Ele dá unção, Ele dá virtude e autoridade e está ali na peleja junto com a pessoa. Então, aqui se observa uma palavra muito importante. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Maravilha! Uma promessa que Deus faz para Moisés. E Moisés sentia despreparado. Moisés tinha algo pendente em sua vida. Ele temia a falar com Faraó, porque estava corrido, ele fugiu da presença de Faraó, porque para defender os hebreus, seus irmãos na fé, ele matou um egípcio. E ele temia algo de ruim acontecer. Mas quando Deus fala, eu sou contigo, Deus ia quebrar a barreira. Deus ia estar com ele, protegendo, e a obra dele seria realizada através de Moisés. Moisés poderia enfrentar Faraó. Faraó realmente não ia a lembrar-se desse fato, porque Deus trabalha na hora certa, no momento certo. Ele aplaca a ruína, ele aplaca o mal, ele tira o laço, ele extermina os laços, as armadilhas, as emboscadas, as muralhas. Ele põe por terra tudo o que pode impedir o homem a prosseguir na sua jornada, a prosseguir na sua caminhada. Então ele fala com Moisés: eu serei contigo, Moisés, vai e tira o meu povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito ali, de Faraó, das garras dele, e leva para a terra prometida. Eu serei contigo. Então Deus faz uma aliança, Deus faz ali um pacto com Moisés. Tudo ia dar certo. Moisés temia por conta daquilo que ele realmente tinha pendente, porque ele tinha cometido um crime, mas Deus estava disposto a perdoá-la, a santificar, a preparar Moisés e enviar Moisés como um homem forte para ali realmente enfrentar Faraó e tirar o povo de Israel do Egito. Então é por isso que ele disse, e Deus disse: certamente eu serei contigo. Agora ele fala sobre o sinal. E isto te será por sinal de que eu te enviei. O fato de Deus estar com Moisés significa que foi ele que enviou, né? Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Servireis a Deus nesse monte. O monte que ficou consagrado, o Monte Horebes ficou consagrado, o monte do encontro de Moisés com Deus, aonde foi ali feito um pacto, Deus com Moisés e Moisés com Deus, e tudo correu bem. Moisés foi convencido por Deus e curado da lepra, e foi para enfrentar Faraó, e assim a obra de Deus foi realizada mediante as 10 pragas. E aí no encerramento, com a morte dos primogênitos, então Moisés
é liberado para tirar o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpriu na vida de Moisés, Ele cumpre na tua vida, Ele cumpre na minha vida, Ele cumpre na vida de todos aqueles que são fiéis, que são adoradores. Então a palavra de Deus leva uma certeza de que Deus, quando promete, quando Deus faz uma promessa, Ele então se encarrega de estar ali com a pessoa. É uma palavra para você. Deus foi com Moisés, foi com Davi, foi com Salomão, foi com Samuel, foi com todos aqueles reis que os obedeceram. Ele é com você para uma missão, para uma obra, para te fazer feliz, para te fazer vencedor, para que você seja um guerreiro, um soldado de Cristo, e a vitória vem. Então, Ele disse: eu serei contigo em todas as jornadas, dificuldade, Deus promete e Ele cumpre. Palavra de Deus para o teu coração. Que fique na paz de Cristo. Muito obrigado. E curta, compartilhe e visualize esse vídeo. Seja abençoado, seja abençoada. Tchau, fica na paz de Cristo e até o próximo, se Deus quiser.